estou aqui ao lado de Fernanda Maia, que é a diretora musical aqui de Once. Fernanda, eu queria saber sobre a seleção de elenco, porque é um musical muito difícil, que precisa reunir muitas habilidades, e eu queria saber também se foi muito difícil encontrar esse elenco. A primeira fase, digamos assim, da audição foi realmente focada em instrumentos, né? Porque a gente tem essa demanda técnica do espetáculo que exige que as pessoas toquem instrumentos específicos. Eu ainda tive alguma manobra para trocar alguns instrumentos. Então, a primeira fase foi dedicada a instrumento. A gente mandou material do espetáculo, a gente mandou as coisas mais difíceis, as partituras mais difíceis. De instrumento mesmo. De instrumento, porque a gente sabia que se a pessoa desse conta daquilo, daria conta do espetáculo inteiro, né? E ainda por cima, eu fiz um teste de leitura à primeira vista, de ver o quanto as pessoas eram capazes de ler uma partitura, porque a gente, às vezes ator, né, fala assim, não, mas eu aprendo. Então foi um teste muito difícil, e a partir disso se fez o teste de cena e de dança, né, depois dos testes de instrumento. Como as pessoas já têm um conhecimento de que o musical tem que ter essa habilidade, exige habilidade no instrumento, não foi muita gente que se inscreveu. A gente teve um número de inscritos um pouco reduzido, porque realmente, então a gente teve menos manobra, porque em geral a gente tem muitos inscritos, a gente fala assim, nossa, eu tenho 13 pessoas que poderiam fazer esse personagem, qual é o critério? Tem uma hora que tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, você fala assim, os critérios são, sei lá, diferentes, às vezes não técnicos, né, nem artísticos. Nesse a gente teve um número reduzido de inscritos perto de outros musicais, porque a gente tinha a questão dos instrumentos, porém, quando vieram certeiros. Foi menos gente para escolher, mas gente muito tecnicamente preparada para isso. Não teve um volume de pessoas que sabiam fazer tudo isso? E nenhuma pessoa tinha habilidade em tudo isso. Essa que é o legal. Então. E a gente trabalhou 2 semanas só integrando o elenco. Só trabalhando, por exemplo, dando um background de teatro para quem era músico. A gente fez exercícios de teatro para quem era músico. O Gabriel trabalhou muito com dança, com todo mundo. Poucas pessoas dançavam aí, né? Mesmo atores, alguns mais, mas os músicos, habilidade de dança nenhuma, né? Então a gente trabalhou em 2 semanas só com exercícios, estudo de texto, exercícios físicos, exercícios de teatro, técnicas teatrais, para a gente uniformizar esse elenco. Então a gente trabalhou muito material humano que a gente recebeu. Entendi. E você sabe que é interessante, observando assim o elenco no geral, a gente consegue identificar muitas pessoas que já têm um histórico em teatro musical. Sim. Como atores mesmo. Sim. Vocês que estão seguindo, que vocês são atores de teatro musical, vocês que querem ser atores de teatro musical, estudem música. Porque por mais vocação que a gente tenha, por mais que você ame uma coisa, inclusive teatro musical, sempre tem uma coisa que é chata naquilo que você gosta de fazer. Sim, isso é importante. Sempre tem uma coisa que é chata, mas a vocação é quando a sua necessidade de fazer isso é maior do que o desprazer que aquilo causa. Então, com alguma frustração a gente tem que lidar, com algum desprazer a gente tem que lidar, com algum incômodo a gente sempre tem que lidar, por mais apaixonado que a gente seja por uma atividade. Isso chama-se adulto, tá, gente? Isso serve para o teatro musical também, você falou. Tudo na vida. Não é só o mundo de mil maravilhas. Não. Mas vou encerrar aqui, senão já vai virar a nossa mesa de bar, a gente vai ficar 5 horas conversando aqui. Venham assistir, que o Once está incrível e com certeza vai ter muita coisa surpreendente, diferente do que a gente já está acostumado a ver em teatro musical no Brasil, né? Eu acho que sim. E lembrem que é um espetáculo tecnicamente muito difícil, como eu falei para você. Tem 52 microfones em cena, tem 16 pessoas cantando, tocando, dançando, né? E uma coisa feita para parecer simples, para parecer espontânea, para parecer que é uma... Que todo mundo já faz isso há 20 anos. Mais ou menos isso. Então, venham assistir. Sucesso na temporada. Obrigada.